O que foi o stalinismo? E muitos têm se falado sobre Stalin, sobre a luta interna entre Stalin e Trotsky, sobre o fim da União Soviética, sobre o fim do socialismo em escala mundial, sobre a democracia, etc. Um dos componentes fundamentais para entender essa polêmica como um todo é o claro entendimento do que é o stalinismo. O Stalin, ele foi um militante até operário muito importante do Partido Bolchevique, mas ele era um militante prático. Durante a Guerra Civil a Revolução de 1905, ele teve um papel muito importante, por exemplo, na organização dos destacamentos armados que assaltavam bancos para gerar finanças para o Partido Bolchevique. Ele e outros georgianos famosos, como por exemplo um que tinha como apelido Kamo. Há inclusive um livro sobre ele, né? Antes disso, ele teve uma atuação de destaque em Baku, que hoje é a capital do Azerbaijão, e em Tiflis, que é a capital da Geórgia. Mas ele era um militante prático, né? Ele nunca foi um militante teórico. Ele teve algum papel durante a Revolução Bolchevique de 1917, mas, no geral, um papel não da primeira ordem, um papel do segundo time. Ele foi eleito em 1921-22 como secretário-geral do Partido Bolchevique, mas que tinha na época uma característica de ser uma função fundamentalmente administrativa. Agora, quais foram os fatores sociais que levaram à consolidação do poder de Stalin na União Soviética, principalmente depois da política da NEP e muito mais especificamente depois da morte de Lenin em fevereiro de 1924. Aqui o fator principal que deve ser visto é que a Rússia se encontrava totalmente destruída, numa situação de extremo atraso, e com a desmobilização do Exército Vermelho tinha surgido um setor muito importante, que eram os antigos comandantes militares e até os comandantes políticos do Exército Vermelho, com os 360 mil oficiais do czarismo que tinham sido desmobilizados, que de uma hora para outra eles passaram a fazer parte da sociedade civil e se achava no direito de ter privilégios. Privilégios em cima do quê? Privilégios em cima do acesso aos recursos sociais, econômicos em primeiro lugar. Além disso, tinha os novos ricos que surgiam a partir da NEP, os camponeses ricos e os restos das classes sociais que tinham sido expropriadas, os capitalistas e principalmente a nobreza. Então, esses componentes sociais, eles em cima de uma situação de confusionismo provocada pela crise econômica e crise social como um todo, eles acabaram buscando maneiras para se estabelecer como uma classe privilegiada e acabaram se infiltrando nos órgãos de poder e no próprio partido bolchevique, num processo que o próprio Lenin chegou a detectar nos últimos escritos. Ele fala sobre o altíssimo grau de burocratismo que o próprio partido estava passando, partido bolchevique, e tenta alguma reação, mas ele já se encontrava em uma situação extremamente doente, onde ele já não conseguia nem mais escrever, ele tinha que taquigrafar por meio das secretárias. Ele tenta uma aliança com Trotsky sobre essa questão da luta contra a burocracia, mas o próprio processo de desenvolvimento social
tinha sido mais forte do que essa ala de esquerda do partido tinha conseguido enfrentar. Trotsky, que era o chefe do Exército Vermelho, ele acaba sendo demovido do cargo e ele passa a ser ministro de Economia. Aí surge a pergunta: por que Trotsky, no momento, não deu um golpe de Estado? Ele disse em um dos textos dele que se ele tivesse feito isso, ele teria fortalecido ainda mais o desenvolvimento das tendências burocráticas na União Soviética naquele momento. E nesse sentido cabe a pergunta: o que o Stalin representou? Ele, de fato, ele era um revolucionário, conforme eu coloquei, muito importante no partido bolchevique. Só que ele era um elemento prático, um elemento não teórico, não era do primeiro time do partido. E ele, basicamente, acabou sendo impulsionado à frente do governo soviético e do Partido Comunista da União Soviética por essa nova burocracia que se fortalecia tanto no Estado quanto no partido. E se instaura ali uma luta entre essa ala que representava a burocracia e outros setores do partido. Tinha um setor mais de direita, encabeçado por Bukharin, que ele tinha como palavra de ordem: camponeses, enriquecei-vos, em cima da política da NEP, que era uma política para tentar fomentar a economia, mas que acabava sendo uma política contra-revolucionária. Tinha uma ala centrista, da qual fazia parte Zinoviev e Kamenev, e tinha uma ala de esquerda, da qual principalmente fazia parte Trotsky, Preobrazhensky, Rykov, Rakovsky e vários outros militantes do primeiro time do Partido Bolchevique. O Partido Bolchevique, principalmente liderado por Trotsky, e em segundo lugar por Preobrazhensky e Rakovsky, eles tinham a tese de que, porque a grande polêmica era assim: como superar o atraso, sendo que a Revolução Europeia tinha sido derrotada em todo lugar e a Revolução tinha ficado isolada na Rússia. A tese da oposição de esquerda é que era necessário promover a acumulação originária socialista, a partir de um imposto em cima dos camponeses. Era necessário formar recursos para fomentar a indústria. Ele até fez uma exposição que ficou para o Comitê Central, que ficou conhecida como a tese ou teoria das tesouras, onde ele colocava que se o governo não conseguisse fornecer produtos para os camponeses, a tesoura iria se fechando e iria até cortar a aliança operária camponesa. Nesse momento, a burocracia foi contra a industrialização da União Soviética e se gera um período de luta que vai principalmente de 1924 a 1927, onde há toda uma polêmica nesse momento. No início, há uma aliança entre Stalin e Kamenev e Zinoviev contra a oposição de esquerda. Essa aliança, durante um período, vai ser cortada em 1917, onde Kamenev e Zinoviev se alinham à oposição de esquerda, mas em 1927, Trotsky, ele num congresso do Partido Comunista da União Soviética, ele é expulso do partido, tirado dos cargos no governo e do Comitê Central, e exilado em Alma-Ata, uma cidade menor do Cazaquistão. Ele, a partir daí, consegue manter os escritos e consegue manter a correspondência com outros dirigentes da oposição de esquerda que existia na Rússia. A partir daí, por uma necessidade da própria burocracia, o fortalecimento de alas mais direitistas ainda, abertamente pro-imperialistas, eles viam a necessidade de quebrar
essas alas por meio da industrialização. Aí surgem os planos quinquenais a partir de 1928. E o primeiro plano quinquenal acaba retomando as teses da industrialização da oposição de esquerda, só que se torna uma industrialização com métodos forçados. Então, por exemplo, na União Soviética, acaba se implantando um chamado stakhanovismo, em homenagem a um operário padrão, que nem operário padrão da época da ditadura militar, chamado Stakhanov, que propugnava alta produtividade, só que por meio de excesso de trabalho. Inclusive, é uma cidade na província de Lugansk, no oriente da Ucrânia, que se chama justamente Stakhanov, com monumentos a Stakhanov, onde ele nasceu, etc. E na agricultura isso acabou, a cooperativização forçada acabou gerando uma crise gigantesca, onde uma parte dos camponeses se opôs à cooperativização e gerou o chamado Holodomor na Ucrânia, onde uma boa parte dos camponeses se recusaram a entrar em cooperativas, mataram milhões de animais, cavalos, vacas, galinhas, etc. Gerou uma grande fome onde morreram milhões de pessoas. Mas, na força, a industrialização acabou sendo imposta no primeiro plano quinquenal, que revelou, apesar de toda a truculência, a superioridade do regime planejado contra o regime anárquico capitalista. E na época que existia uma grande depressão mundial por conta da crise de 29, a União Soviética cresceu a ritmos altíssimos. Durante o período, em cima desse crescimento, uma parte da esquerda acabou capitulando, outra parte acabou ficando na defensiva, e Trotsky, em 1929, acabou sendo exilado na Turquia. A partir daí, acontece o segundo plano quinquenal, e depois, entre 1932 e 1937, e o terceiro plano quinquenal acabou sendo tomado pela invasão da União Soviética pela Alemanha nazista, que acontece em junho de 1941. Aqui um fenômeno muito importante foi que a União Soviética, portanto, ela somente existiu em termos de desenvolvimento econômico entre o primeiro e o terceiro plano quinquenal. Então, entre 1928 e 1941, a União Soviética somente retoma os níveis de produção anteriores à Primeira Guerra Mundial em 1930, 1931. Então, aquela história de que a União Soviética foi um fracasso total não corresponde à verdade, porque o que aconteceu de fato foi que era uma situação de muita crise, de muita destruição, inclusive numa situação de amplo burocratismo e de luta interna, por todas as condições que nós já avaliamos. E nesse sentido, o que nós podemos dizer é o seguinte: a União Soviética foi produto de um desenvolvimento histórico. O stalinismo foi produto do atraso, que fortaleceu os elementos burocráticos da mesma maneira que aconteceu em todos os demais países do mundo. E o stalinismo depois foi implodido, conforme nós vamos explicar num outro vídeo, pelo próprio desenvolvimento dessas contradições. Então, portanto, como conclusão desse vídeo, o stalinismo não foi um produto do leninismo. O chamado stalinismo, que foi quando a burocracia imposta o Stalin como o rei, digamos assim, como o dirigente dos próprios interesses da burocracia, ele é um produto do atraso e do fortalecimento da burocracia contra os setores revolucionários.
E mesmo nessas condições, a União Soviética teve avanços enormes, apesar de todos os problemas políticos, da ditadura que foi imposta, etc. E em uma situação de depressão terrível, que foi a década de 30, e depois também a destruição brutal estabelecida pela Segunda Guerra Mundial.